Portanto, todos estes sinais e sintomas, como eu estava a dizer, são muito inespecíficos e o que é importante aqui, penso eu, é que cada um de vocês comece a dar-se conta do que sente e se relacionam isso com o excesso de radiação. Lembrem-se que nós hoje em dia temos nas nossas casas uma coisa que nós não tínhamos antigamente, que nós temos router, nós temos as televisões, uma na sala, há quem tenha na cozinha, há quem tenha uma em cada quarto, e depois temos um computador, e depois temos um computador no escritório, e depois temos a impressora que liga ao computador, e temos tudo ligado por Wi-Fi, porque agora é tudo por Wi-Fi, portanto deixamos de fazer o fio que protege-nos porque lembrem-se que o Wi-Fi é uma onda, e como eu comecei a minha conversa, nós também somos radiação, nós somos vibração, nós somos frequência, significa, portanto, que é impossível que continuemos a acreditar que isto não nos afeta em nada. Portanto, já veio a dizer que nas nossas casas nós temos isto e temos os telemóveis. Os telemóveis hoje em dia funcionam como verdadeiras antenas de captar e de emitir informação que pode ser traduzida em radiação. A juntar a isto, hoje em dia, as crianças, além de mexerem no computador, e agora com o advento deste vírus temos a teleescola, portanto significa que as crianças precisaram de estar em frente ao computador, e além disso as crianças têm telemóvel, iPad, iPod e PlayStation e sei lá mais o quê. E tablet. Portanto, as crianças, os bebés, são os mais sensíveis à radiação, porque o seu metabolismo é mais acelerado em termos celulares, e no nosso corpo, digamos, as estruturas que são mais sensíveis à radiação têm a ver com o cérebro e têm a ver com as células germinativas, ou seja, os ovários e os testículos e a parte cerebral. As radiações eletromagnéticas também afetam as nossas emoções, nomeadamente em termos de depressão, nomeadamente em termos de irritabilidade, exatamente porque a radiação interfere numa estrutura cerebral que se chama hipocampo, e tudo o que eu estou a dizer, eu tenho artigos, ou tinha artigos para vos mostrar. A radiação eletromagnética também interfere numa zona cerebral que se chama a glândula pineal, ou a epífise, que é um verdadeiro receptor de luz. E é importantíssimo para nós distinguirmos o dia e a noite e a produção de hormonas, nomeadamente uma hormona que nos faz dormir e descansar e regenerar e nos mantermos com o aspecto de jovens, pelo menos aspecto, que se chama melatonina, e esta é a explicação pela qual a radiação pode dar insónia e outras alterações humorais do humor, digamos assim, exatamente porque interfere nestas estruturas cerebrais. Então, dentro da área da medicina integrativa, o nosso objetivo, enquanto vemos um paciente, é perceber qual a sobrecarga que esta pessoa tem em termos de radiação, e todos nós temos. Reparem, não pararam para pensar que hoje em dia em todo lado temos Wi-Fi. Em todo lado temos Wi-Fi e nós estamos a receber esta onda. Portanto, o que era muito interessante passar-vos a mensagem? Não acreditem em nada do que eu digo. Absolutamente nada. Esta é uma frase que eu adoro, foi dita por Buda há 2000 anos atrás. Não acreditem em nada do que eu estou para aqui a dizer, mas procurem. Lembrem-se de uma coisa. Alguns há 600 anos era o Sol que andava à volta da Terra. E quando houve um indivíduo que se lembrou de dizer que não, que era a Terra que girava à volta do Sol, foi condenado. Até há 70, 80 anos, quando Pasteur,
um médico falou que aparentemente existiam uns bichinhos que deu o nome de micróbios e que eram responsáveis por algumas doenças, a medicina não sabia isso. Acreditava que as doenças eram pelas doenças e as infecções era porque, enfim, porque fizemos alguma coisa de mal contra Deus. Portanto, aquilo que nós acreditamos hoje em dia está permanentemente em mutação. Por isso, o que estamos aqui a tentar passar e a imagem que estamos a tentar passar é que cada um de vocês, no vosso círculo, porque cada um de nós tem um microambiente à volta, que podem chamar família, podem chamar amigos, podem chamar colegas de trabalho, podem chamar comunidade. Este ambiente que eu tenho à minha volta, eu consigo influenciar. Então, o que é-vos pedido, enquanto cidadãos, é que cada um seja responsável pela sua saúde e que possa ajudar à saúde da vossa família e da vossa comunidade e que para isso possam transmitir esta mensagem e esta informação. Hoje em dia nós controlamos tudo com o telemóvel e, portanto, este princípio que eu vos falei, que se chama o princípio da descrença, que é não se acreditem, mas pesquisem, não fiquem só à espera da informação que vos chega, principalmente quando estamos à espera da informação que nos chega pela televisão. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca muda de opinião. Portanto, espero fazer alguma diferença na vida dos senhores que me estão a ouvir. O Albert Einstein, que todos conhecemos, que pelo menos teve alguma inteligênciazinha, dizia que o mais importante é continuar a questionar e que a curiosidade tem a sua razão de existir. Também vos queria dizer que usamos 98% do nosso tempo em coisas sem importância, portanto, seguramente 2% do tempo dos senhores foi usado aqui, que pensamos que isto vai ser muito importante para vocês. Relembrar que nós temos 5 sentidos, e esta é a relação com o nosso mundo exterior, mas que nós interagimos com tudo aquilo que se chama os padrões energéticos e, portanto, não sabemos se não teremos um 6º sentido, que podemos chamar intuição, percepção. Isso é o que nos faz pesquisar mais. Queria também contar-vos que nós só nos apercebemos de 0,1% da realidade. Portanto, nós achamos que a realidade é tudo o que nós tocamos, vemos e ouvimos e, portanto, consequentemente, nós achamos que tudo o que vemos, ouvimos e tocamos é a realidade. Mas, na realidade, nós sabemos que a matéria é feita de vazio, por exemplo. Ou seja, esta mesa que a mim me parece extremamente sólida é feita de vazio. Quando nós, por exemplo, em termos de medicina, nos apercebemos de um exame de sangue, esse exame de sangue ou uma ecografia que nós estamos a fazer é a realidade daquele momento, porque o nosso organismo é um organismo em perfeita simbiose com o meio e pode mudar. E se quiserem, por exemplo, pesquisar em termos de cancro, há uma lista de uma coisa que se chama de Spontaneous Healings, que demonstra a quantidade de pessoas que tiveram curas espontâneas e que tinham exames com o cancro e passado 2, 3 meses, com determinadas coisas que fizeram, tinham curas espontâneas. E, portanto, nós somos um bocadinho míopes no sentido de vermos o mundo que nos rodeia, não vemos muito para lá daquilo que nos demonstram e o cérebro é um avassalador reservatório de informação. E aplicando isto, estamos a falar aqui das radiações, lembrem-se que o grande problema disto é que a radiação não se vê, certo? Quando nós estamos a falar numa criança que aprende a matemática básica da primeira classe, aquela criança acha que a matemática é aquilo tudo que ela está a aprender e, portanto, 1 mais 1 igual a 2 e é o máximo e já é difícil, mas na realidade nós temos a matemática aplicada, a trigonometria, então tudo é dependendo do formato da nossa cabeça, da inteligência com que estamos no momento. E a informação só entra quando nós conseguimos fazer esse upgrade. Usamos 10% do cérebro e a maneira como vemos o mundo é exatamente como a maneira como se vê um copo de água.
eu adoro esta metáfora, não é? Quando vemos um copo de água meio cheio, na realidade, o povo português diz que está meio vazio, porque o povo português é o povo do fado e da melancolia, não é? E isso preocupa-me imenso no processo que estamos a ter em termos deste vírus, porque tudo aquilo que vão ver, cada vez nos vamos suicidar mais, cada vez vamos estar mais deprimidos, porque cada vez vamos estar mais tristes, porque agora deixamos de tocar em quem amamos. Bom, não vou entrar por aí senão... Então, o copo d'água significa que como é que eu vejo o copo d'água se ele só tem metade da água? Eu vejo o copo d'água como está meio cheio, vejo como está meio vazio, ou, por exemplo, digo que não é água. Então, a maneira como nós vemos as coisas e como nós vemos o mundo tem a ver com o sistema de crenças, que eu já vos falei, e a partir daí, como tudo o que nós tocamos é energia, tudo o que vemos é energia, e para compreendermos o mundo temos que perceber as frequências, como eu já vos disse. Por exemplo, o cérebro tem uma frequência de 70 MHz, o cancro tem uma frequência de 42 MHz, o cancro. Mas, por exemplo, o vírus da gripe tem uma frequência de 57 MHz. Nós, na Faculdade de Medicina, não estudamos muito isto, é a medicina do ponto de vista da eletricidade. Por isso é que é muito importante, como estava a dizer o Paulo, que nós tenhamos cuidado na nossa casa, por exemplo, com os fios que passam atrás da nossa cabeceira da cama.